Muito bem, queridos, vamos lá. Lucas capítulo 8, nós vamos ler agora a partir do versículo 4. Lucas 8, verso 4. Acho que o microfone, aquele dali está ligado, o de Ney. Muito bem, Lucas capítulo 8, a partir do versículo 4. Vamos ler do 4 até o 15. Lucas 8, de 4 a 15. Diz assim a palavra de Deus: Ajuntando-se grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse por parábola: Um semeador saiu a semear, e a sua semente, quando semeava, uma parte caiu à beira do caminho, e foi pisada, e as aves do céu comeram. Outra caiu sobre a pedra, ou sobre um terreno pedregoso, e nascida, secou, porque não tinha umidade. Outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos a sufocaram. Outra caiu em boa terra, e nascida, produziu fruto, a 100 por 1. A cada um, outra versão diz 30, 60 ou 100 por 1. Dizendo ele essas coisas, clamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os seus discípulos perguntaram o que ele queria dizer com essa parábola. Ele lhes disse: A vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Esta é a parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem crendo. Os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria, mas como não têm raiz, apenas creem por algum tempo, e na hora da provação se desviam. O que caiu entre espinhos são os que ouviram, e com o passar dos dias são sufocadas com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. O que caiu em boa terra são os que, ouvindo a palavra, retêm no coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Amém. Vamos orar mais uma vez, queridos. Pai, nós te agradecemos por tua palavra, Senhor, e que o Senhor venha produzir em nós hoje o resultado que o Senhor quer, o motivo pelo qual a tua palavra será anunciada hoje, aquilo que está em teu coração, Senhor, que se cumpra, porque o Senhor diz, Pai, que a tua palavra não volta vazia. Por isso, Pai, eu quero que o Senhor me use apenas como um instrumento para trazer clareza da tua palavra, para que o nosso coração seja ministrado pela palavra do Senhor. Nos abençoe, Senhor, com a porção dessa palavra. Fala o nosso coração. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Pode sentar, queridos. Muito bem, queridos. Esse texto é um texto que eu já preguei várias vezes nele. Essa parábola se encontra em Mateus, Marcos e Lucas. Mas é interessante que cada visão do evangelista volta-se para alguns detalhes. E hoje eu quero falar sobre essa perspectiva do que Lucas ministrou aqui. Eu estou estudando o livro de Lucas e lendo esse texto hoje, me veio isso ao coração. Quantas vezes eu já falei desse texto, mas Deus sempre traz algo novo ao nosso coração. E eu queria pensar um pouco hoje, por que as pessoas não estão obedecendo a Deus, ou não estão buscando a Deus como deveria. Irmãos, se nós estamos numa evolução de tecnologia, e tudo que nós
queremos saber, nós temos a informação de pronto. Até enquanto eu ministro aqui, se alguém pega o celular e ficou com uma dúvida e pode pesquisar alguma coisa para tirar dúvida de uma palavra, de algo que ouviu, a informação está muito perto. A tecnologia nos dá muito recurso, nos dá muita informação. Mas a igreja de Jesus, com tanta informação e com tanta facilidade, eu ouso dizer que muitas congregações, eu não estou dizendo a igreja de Jesus no mundo, mas em muitas congregações, a igreja entrou num esfriamento espiritual. E a Bíblia diz que no final dos tempos, o amor de muitos esfriará. Por causa dos escolhidos, aqueles dias seriam abreviados, e o amor de quase todos esfriaria. Até os escolhidos poderiam ser enganados. Irmãos, essa semana, vendo uma mulher que se diz pastora, mais de 3 milhões de seguidores. Gente, umas coisas bizarras que são ministradas, e a pessoa diz assim: olha, você que deseja um milagre, quantos anos você tem? Se você tiver 30 anos, me mande um pix de R$30 e o milagre vai acontecer na sua vida. Irmão, e se você entrar no Instagram da mulher, tem um monte de gente que talvez você conhece, que está seguindo e ouvindo umas profecias que eu não sei de onde vem. Pessoa que disse serve a Deus, mas separou do marido uma vez, aí casou com outro, e aí gostou do baterista da igreja, largou o segundo marido, casou com o baterista, e vira aquele negócio. Gente, mas não foi João Henrique não, João Henrique vai casar uma vez só. Eu fico pensando, gente, onde a igreja está, e a cabeça desse povo que está seguindo uma pessoa que fala isso, gente. Meu Deus, onde é que está a cabeça do povo? A igreja de Jesus e muitos cristãos estão lá. Meu irmão, parece que de maneira inocente, parece que uma cegueira. E eu não sei o que é pior, se é votar em alguns partidos que a gente não consegue entender, ou se é seguir uma pessoa dessa que diz que serve a Jesus, mas irmão, eu vou falar em nome de Deus, Deus vai fazer um milagre na sua vida, e me faça um pix aí da sua idade, que vai acontecer um milagre. Irmão, quem é que está garantindo esse milagre? Nós vimos a igreja hoje precisando urgentemente de um avivamento, de um choque para despertar, porque muita gente está em busca de bênçãos e de milagre, de orações abençoadoras que possam fazer um milagre na minha vida. O povo, irmão, hoje está atrás disso. E eu fico pensando, por que a igreja não obedece como no meu tempo? Irmão, era diferente. Ricardo, mexe naqueles 2 cabos ali, por favor, que está chiando aqui. E é um daqueles 2 cabos de baixo ali, ó. Eu estava hoje ali orando, os do lado de cá, o outro, de cá, ó. Isso, achou. Isso me incomoda, não sei se eu tenho um TDAH, o que é que eu tenho, mas me incomoda o barulho aqui. Irmão, hoje à tarde eu estava meditando ali, e aí eu vi alguém bater o portão, aí eu olhei na câmera para ver quem que era, o baterista entrou aqui para a igreja. Eu pensei, ele vai ligar o climatizador e vai derramar água na igreja. Vou correr para avisar ele. Aí quando eu ia vindo para aqui para avisar, eu vi que ele veio aqui, acendeu a luz e ajoelhou para orar. Aí a mãe disse, oi gente, é do lado dele. Irmão, isso era muito comum na igreja. E hoje é raro. Aquilo que deveria ser um hábito da igreja se tornou algo raro. As igrejas hoje têm que ficar fazendo, irmão, proposta para que as pessoas possam ir para a igreja. Eu vi um pastor, um homem de Deus,
Ele vai fazer a virada do ano, fez um jantar e fez muita coisa, investiu para que as pessoas pudessem ir para o culto da virada do ano, porque se não fizer um apelo, um chamado bem especial, o povo não vai. Irmão, que tempo nós estamos vivendo? Bota um pouquinho aí, por favor, está aberta a tua Bíblia? Abre aí ainda Lucas 6, versículo 46. Lucas 6, 46. Olha o que diz esse texto. Jesus fala assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu mando? Senhor, Senhor, irmão, e o negócio hoje está tão bagunçado, tão misturado, que a gente fica confuso. Você olha os status de alguém, nenhuma postagem, um versículo. Senhor é meu pastor e nada me faltará, e uma música evangélica no fundo. O próximo status da mesma pessoa parece que é outra pessoa, no bate-barriga, tomando uma amarelinha. Eu digo, ué, não estou entendendo. Irmão, tem hora que você pensa assim, eu não sei se é cristão, se não é. E parece que é comum, ou seja, eu faço o que eu quero, eu vivo minha vida, eu faço o que me der vontade, mas, de vez em quando, eu vou na igreja pagar meus pecados, né? Eu vou domingo lá, que quando eu saio leve. Então, eu saio com o caminhão descarregado, para começar os pecados na segunda-feira de novo. Terça, quarta, quinta. Quando for sábado, que eu estiver bem carregado, bem pesado, domingo eu venho para o culto. Irmão, nós estamos vivendo um tempo em que a obediência se tornou algo tão raro, tão difícil, tão precioso, que é difícil encontrar alguém que seja inspiração de busca a Deus na igreja. Quem é que você pode olhar e dizer assim, na igreja tem pessoas de Deus, tem um monte de gente que eu posso me inspirar para buscar a Deus? Irmão, está ficando cada dia mais raro. Cada dia está mais difícil. Aí a gente que ministra, que prega, diz, Senhor, será que o pecado é meu? Será que o erro sou eu? Será que eu não estou pregando o que tem que pregar? Será que eu não estou falando? Será que eu não estou vivendo aquilo que eu estou pregando? Para não trazer efeito? Irmão, porque o tempo que estamos vivendo, eu creio que é esse tempo que Jesus diz assim, por que me chamam Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu mando? O pastor John Bevere, ele disse que estava sentado na sua mesa, no seu escritório, e ele disse que o Espírito Santo falou com ele, adoração não é música lenta. Porque a gente pensa que tem hora de celebrar, né, de cantar a música aqui, só os homens, só as mulheres, e a gente vai cantar, a minha alegria de pular, de cantar para o Senhor, celebração, e chega a hora da gente agora adorar, a música mais calma, mais tranquila. E o Espírito Santo disse a ele, adoração não é música lenta. Aí ele disse, Senhor, e o que é adoração? O Senhor disse a ele, adoração é obediência. Adoração não é quando você canta no domingo, adoração é quando na segunda-feira você tem a oportunidade de pecar, mas você diz, eu vou obedecer a Deus, eu vou escolher obedecê-lo, eu vou escolher buscar a Deus, eu vou escolher fazer o que é certo, ainda que não seja o mais fácil. A adoração é quando você decide abrir mão da sua vida para agradar a Deus. Cada tentação é uma oportunidade de declarar ao Senhor que você o ama por meio de atitudes e não de palavras. Porque um marido que diz que ama a esposa, mas tem mais duas amantes, é mentira. Se eu digo que amo a Deus no domingo, mas na segunda, esse meu amor do domingo não influencia em nada. Que amor é esse?
Jesus está dizendo: por que você me chama de Senhor, Senhor, mas a minha palavra não produz mudança em vocês? A minha palavra não tem efeito em vocês. Todos nós somos algum tipo de terreno desse, que a palavra produz obediência, algum tipo de efeito, ou que não produz nada, ou que pelo menos dá um pouco de ânimo domingo à noite, né? Sai daqui pensando assim: agora, a partir de hoje, eu vou ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. A partir de hoje, domingo à noite, a gente sai com esse sentimento. Mas segunda-feira a gente acorda e diz assim: não, eu estava inspirado ontem à noite, porque a pregação foi boa, mas hoje eu não estou tão animado não, então hoje... Irmão, para olhar o seu termômetro de prioridade para com Deus, olhe o tempo que você passa com Ele por dia. É incoerente dizer que o ama, mas não tem tempo para Ele. É incoerente. O único momento que ora é antes de dormir, para pedir para Ele proteger, ou então o momento de comer, para agradecer. Mal termina de agradecer, já pede para abençoar a comida, para não fazer mal e não engordar. Irmão, vamos para o texto que a gente leu no começo? Lucas 8, versículo 5. Primeiro tipo de terreno, o texto diz assim: um semeador saiu a semear a sua semente. Quando semeava, uma parte caiu à beira do caminho e foi pisada, e as aves do céu a comeram. A semente caiu num terreno duro. Caiu num terreno o quê? Caiu num terreno o quê? Duro. Terreno duro. Interessante que Jesus ministra essa parábola, e você vai ver lá em Mateus capítulo 13, que ele termina de falar a parábola, o povo sai, quando chega em particular, os discípulos se aproximam e dizem assim: Senhor, não entendemos nada que o Senhor falou. O que quer dizer tudo aquilo que o Senhor fez, aquela história? Aí Jesus diz assim: eu vou explicar para vocês, porque a vocês é dado conhecer dos mistérios do reino. Eu vou explicar a vocês. A multidão já foi embora, eu vou explicar a vocês. Lucas não dá esse detalhe, mas é certo que foi assim. Olha só o versículo 12, que é a explicação desse versículo que nós acabamos de ler, do versículo 5. A explicação do 5 está no 12. O texto diz assim, no verso 11: esta é a parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem crendo. A palavra chega ao coração, mas o diabo arrebata ela. Por que essa palavra não entra no coração e fica lá? Porque o coração está o quê? Nós falamos no versículo 5. Duro. Beira do caminho é um terreno pisado, irmão, que endureceu. A semente não consegue se aprofundar. E o que é um coração duro? Mateus capítulo 19, os apóstolos chegam para Jesus, alguns religiosos chegam para Jesus e falam assim: Senhor, pode repudiar a mulher por qual motivo mesmo? Porque havia dois grupos religiosos predominantes naquela época. Os seguidores de Iléu, esqueci agora. Tinha duas linhas de pensamento. Um acreditava que tinha que ser um motivo muito sério para separar. E o outro dizia assim: se a mulher fizer a comida e queimar, pode largar e arrumar outra que não queima comida. Hoje as mulheres nem comida por marido não faz mais. Mas se queimar, pelo menos está ainda tentando fazer. Mas eles assim: qual é o motivo que dá permissão para separar da mulher? Aí Jesus diz assim: não é permitido não. No princípio diz que Deus fez homem e mulher, e o que Deus juntou não separa o homem. Mas e por que Moisés mandou dar carta de divórcio? Jesus diz: Moisés mandou dar carta de divórcio por causa da dureza do vosso coração. Coração duro. Coração duro é onde a palavra de Deus não produz. A semente é lançada, mas o coração endurecido por amargura, falta de perdão, mágoas guardadas, abrigadas lá dentro,
que guardaram essas mágoas e o coração foi ficando endurecido, porque diz assim: já me decepcionaram muito, agora eu não vou permitir mais isso acontecer. Endurece o coração. Aí endurece o coração, a Bíblia diz que alguém se aproveita disso. Irmão, se o seu coração está duro, eu estou pregando aqui, mas quando você sair daqui, segundo essa parábola, quando você sair daqui, o diabo está depois da porta, esperando para tirar tudo que foi falado. Você chega em casa, se alguém perguntar assim: o pastor pregou sobre o que mesmo? Eu não sei não. No máximo pode saber uma história ou uma piada que eu contei no meio da mensagem. Porque o diabo não permite que essa palavra fique lá. Porque, irmão, a semente, ela não cai e produz na hora. Ela cai, ela precisa germinar, ela precisa crescer e ser nutrida e produzir o fruto. A palavra de Deus precisa ser abrigada em você. Você precisa ruminar nela todo dia. Quem está ouvindo aqui as mensagens de áudio todo dia do livro Identidade? Quem está ouvindo? Ainda que atrasado, está ouvindo? Beleza, muita gente. Glória a Deus. Naquele tempinho que você passa ouvindo, a palavra de Deus está trabalhando em seu coração. Ali é palavra de Deus o tempo todo. O tempo inteiro ministrando. Ele conta uma experiência e versículos da palavra o tempo inteiro, o tempo inteiro. Porque a palavra de Deus vai trabalhando em você. O pastor Luciano Subirá pegou aquele texto de Deuteronômio, que diz que a palavra de Deus é como um orvalho que cai do céu e vai produzindo na nossa vida. O orvalho é aquela chuvinha, é aquela umidade que desce do céu e que rega a terra de pouquinho em pouquinho e vai fazendo produzir. Você vai ouvindo a palavra e ela vai produzindo em você resistência, vai nutrindo a sua alma. Um dia um irmão, depois de mais de 20 anos indo para a igreja, falou para o pastor, disse: pastor, não sei se adianta muito vir para a igreja não, porque eu já estou aqui há tantos anos. Se me perguntar o que foi que o senhor pregou semana passada, eu não lembro. O pastor disse: o que é que você comeu semana passada? Ele disse: pastor, semana passada eu não lembro. Eu disse: pois é, mas o que você comeu semana passada que você não lembra, nutriu o seu corpo para que você tivesse saúde. Entende? Quer ver uma pessoa ficar ruim, irmão? É quanto mais tempo ela ficar sem buscar Deus, sem ler as Escrituras e sem congregar. Presta atenção para ver se essa pessoa não começa a ficar pior, porque todo mundo aqui é ruim. É tudo ruim, irmão. Todo mundo está aqui, ó. Tudo gente ruim. Né? Você olha para a cara de... Ó a carinha de santa, de Júlia. Rânia, parece um anjo. Eu olho ali, a minha filha tocando, digo: gente, coisa linda. Mas gente ruim. Vou explicar porque eu estou dizendo que é gente ruim. Não, porque o ser humano é pecador por natureza. Nós somos pecadores. O que há de bom em nós é o que Jesus colocou em nós, porque todos nós somos pecadores. Precisamos da graça dele. Agora, não permita que o seu coração seja endurecido por causa do engano do pecado, por causa de mágoas. Ei, alguém ofendeu você? Perdoe. Sabe por quê? Seja inteligente, fica livre dessa mágoa. Quem vai ser prejudicado é você. Ficar com raiva dos outros é como você tomar veneno todo dia e esperar quem te ofendeu morrer. Quem vai morrer? Então a palavra não produz no coração duro. Cutuca assim, diz assim: você está com o coração duro? Cutuca alguém aí. Está com o coração duro? Por que as pessoas não obedecem hoje em dia? Versículo 6. A outra caiu sobre o terreno pedregoso, ou sobre a pedra, e ainda chegou a nascer, mas secou, porque não tinha umidade. A umidade era muito rasa, era muito pouca. A explicação do versículo 6 está no versículo 13. O versículo 13 diz assim: os que caíram sobre a pedra são as que, ouvindo a palavra, recebem com alegria. Opa, eu gosto de ouvir a Bíblia. Eu gosto. Mas não tem profundidade. Nasceu, a plantinha botou a folhinha verde para fora, mas não tem raiz, não tem
nutrientes suficientes para que aquela planta cresça e se desenvolva. Aí o texto diz assim, o verso 13 inteiro: recebe com alegria, mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo, na hora da provação, se desviam. Irmão, e você está ouvindo a palavra de Deus? Provação vem exatamente por causa da palavra. Sabia disso? Porque você quer servir a Deus, porque você vem para a igreja, provações, tem provações exclusivas para você. Diga assim comigo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, nem provação. Ele vai provar você, irmão. A perseguição vem por causa da palavra. No outro texto, se você ler lá em Mateus capítulo 13, você vai ver que ele fala assim, que a perseguição vem por causa da palavra. Por causa da palavra que está em você. Olha para mim aqui, irmão. Um ser humano que a palavra de Deus não foi semeada no coração dela, não tem nenhuma força contra o diabo. O diabo olha e diz assim: eu não estou nem aí para tu, vive tua vida aí. Mas aquele que a palavra de Deus entrou nele, ele se torna diferente. E o diabo começa a olhar e dizer assim: espera aí, a palavra entrou nesse aqui. Ele se tornou um perigo para nós. Ele é um perigo para o império das trevas. Então vamos investir contra a vida dele. Você sabia disso, irmão? Se você não tem nenhuma aliança com o Senhor, você é inofensivo contra o diabo. O diabo até gosta. Eu gosto daqueles que não têm a palavra dentro deles. Eu gosto, né? Diz que um dia o diabo estava fazendo ofertas para um homem de Deus e dizendo assim: ei, vem para cá, eu te dou isso, te dou aquilo. Ele começou a fazer ofertas. E aí diz que um cara em cima do muro, ouvindo aquelas propostas, ouvindo as propostas, e disse assim: ué, o diabo oferece tudo para ele, não oferece nada para mim. E disse assim: por que você não me oferece nada? Aí o diabo falou: não, porque você está no muro e o muro é meu. Pode ficar aí. Está tudo tranquilo. O que está do muro para cá é tudo meu. Não é meu o que está do outro lado do muro. Então, querido, se você fez uma aliança com Jesus, perseguições virão. Lutas virão. Dificuldades virão. Exatamente porque a palavra foi semeada aí e você se tornou uma ameaça para o inferno. O diabo quer investir contra você. Aí o texto diz assim: muitos, por causa da perseguição, por causa da palavra, se desviam. Quando se desvia, porque não gostou da perseguição, aí o diabo diz: tudo bem, desviou, está tudo certo, fica comigo. Esse negócio de ir para o lado de lá não presta não. Fica aqui mais eu. Nós vamos junto. Vai queimar nos infernos comigo, mas está tudo bem, fica aqui comigo. Esse é o segundo tipo de terreno. Aquele que o terreno é pedregoso, não tem raiz profunda. Irmão, a geração de hoje é a geração mais superficial que existe. Você está conversando com alguém e a pessoa diz assim: ah não, isso não é assim não. Mas por que não é assim? Ah, porque eu vi na internet, eu vi um vídeo de um blogueiro... Eu vi um vídeo no Instagram que diz que não é assim não. Espera aí, vai estudar, vá buscar conhecimento. Na minha época você pegava livros e ia ler. Quer ver a geração superficial? Não precisa ninguém levantar a mão aqui. Quantos livros você já leu? Pensa aí, não precisa levantar a mão, não precisa dizer nada. Quantos livros você já leu? Sobre o assunto que você gosta. Qual é o assunto que você gosta? Quantos livros você já leu sobre isso? Você quer ser profundo em alguma coisa? Se você já leu vários livros, aí eu acredito que você busca conhecimento. Nós vimos a geração mais à toa que existe. Uma geração à toa de tudo. A juventude de hoje não quer nada com nada. A maioria, não estou dizendo de todos, né? Se alguma juventude, algum jovem que está aqui se ofender, eu vou ficar feliz. A juventude hoje só quer saber de jogo, de internet, de redes sociais.
e de desperdiçar a sua vida indo pelo ralo, que não faz nada de proveito. Quer saber o que é que você faz de bom? Olhe o que é que o algoritmo fala sobre você. O que é que o Instagram fala a seu respeito? O que é que o YouTube fala sobre você? Abra o seu YouTube e veja quais são as sugestões para você. É isso que você se envolve, é isso que você gosta. Eu dei risada, eu vi um vídeo de um cara que chega assim no telefone, talvez vocês já viram, viralizou esse vídeo inclusive. O cara chega assim no telefone, tem um casal na mesa, e ele diz assim: eu quero ver se tu é macho mesmo, pega teu telefone e dá essa mulher aí para ela olhar. Aí o cara diz: qual é, rapaz? Qual é? Sai daqui, eu não te conheço. Ele diz: não, você não é macho não? Você é macho? Dê esse telefone aí para essa mulher olhar. Aí o cara diz: sai daqui, não vou dar nada não, sai daqui. Sabe por quê? Porque a maioria tem coisa que não pode mostrar. A maioria. A vida é tão superficial, tão à toa, que não se aprofunda em nada. Se eu pedisse para você escrever num papel agora, em que você se aprofundou no conhecimento, o que é que você ia escrever nesse papel? A geração mais superficial que existe. Aí o texto diz assim: não tinha raiz. Uma geração que não se aprofunda em nada, vai se aprofundar nas Escrituras? Aonde, irmão? Se eu perguntasse aqui quem leu a Bíblia todo o ano passado, vocês iam passar vergonha, porque a maioria aqui não leu a Bíblia todo o ano passado. Um ano inteirinho. Você não gastou nem 100 horas com a sua Bíblia, do ano todo. Se você ler a Bíblia inteira, se você passar uma semana só lendo a Bíblia, você lê a Bíblia toda. Uma semana. Sabe o que foi que meu apóstolo Joselito fez? Teve um ano que ele fez um propósito com Deus de ler a Bíblia 12 vezes. Não foi uma vez por ano, foi 12 vezes no ano. Um pastor de uma igreja de mais ou menos 1000 membros. Lê a Bíblia toda, todo mês. Ele fez um propósito com Deus de fazer isso um ano. Vai se aprofundar nas Escrituras? Pessoa que não tem raiz, que não tem profundidade, sabe o que vai acontecer? Quando vir qualquer tempestade, qualquer vento, você vê o povo mais fraco de todo o tempo, é o povo dessa época, que se abala por tudo, chora por tudo, se ofende por tudo, se magoa por tudo, porque não tem profundidade nas Escrituras. Eu quero um avivamento, e cadê o avivamento que você busca lendo essa palavra? Eu quero um avivamento, você lê essas Escrituras, lê a palavra. Quanto tempo você gasta por dia lendo a Bíblia? Quantas vezes você jejuma por semana? É bonito cantar, eu quero um avivamento. Ora, você está buscando um avivamento? O avivamento vem pela palavra, que produz mudança dentro de nós. A palavra que alimenta a nossa alma, o nosso espírito. Então, o segundo tipo de terreno é daquele povo mais superficial, que não se aprofunda nas Escrituras. O que conhece é o que lhe ensinaram da Bíblia, e não o que ela buscou de conhecimento, se aprofundou. Não fica aqui se alimentando só do que eu dou a vocês dia de domingo, não. O meu incentivo para vocês é para que vocês tenham um relacionamento com Deus maduro, que seja um instrumento de Deus aonde vocês andarem. Terceiro tipo de terreno, está no versículo 7. A outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos sufocaram. Terceiro tipo de terreno, a semente não estava sozinha. O coração não tinha só a semente. Ontem eu escrevi bastante sobre isso. O que você alimenta a tua mente? Do que se alimenta seu coração? Do que você enche a sua mente? O que tiver em abundância no seu coração, disso fala a boca. O que é que você mais fala, irmão? O que é que você mais fala? É isso que o teu coração está cheio. É tanta informação que está dentro de você. Aqui caiu entre espinhos. O negócio é que não tinha só a semente lá. Tinha a semente. Beleza, a semente é boa. É a palavra de Deus. Mas tinha uma porção de semente e tinha uma grande porção de espinho.
Um coração que recebe a semente, mas que também recebe todo o lixo que o mundo dá. A explicação está no versículo 14. Versículo 14 diz assim: a que caiu entre espinhos são as que ouviram, e com o passar dos dias são sufocados com os cuidados, as riquezas e os deleites da vida, e seus frutos não chegam a amadurecer. Até nasce a planta, até vai crescendo, mas os cuidados, a preocupação com essa vida é mais do que o relacionamento com Deus. Se preocupa mais com esse mundo do que com a eternidade. Se preocupa mais com as coisas daqui, não tem paz, porque a preocupação é com coisas da terra. Se preocupa mais do que com a eternidade. Pensa mais nas coisas do mundo do que nas coisas do céu. O que ocupa a tua mente? O que mais está na tua mente? É isso que vai produzir com mais abundância em você. Eu quero que você abra, por favor, sua Bíblia, antes da gente voltar para esse texto e terminar. Abra, por favor, sua Bíblia aí em Colossenses. Colossenses capítulo 3. Como é que você busca as coisas? Nós vivemos uma geração que se ensina muito, né, por aí, que você deve pensar muito numa coisa para aquilo acontecer. Irmão, eu não acredito no poder do pensamento positivo, eu não creio nisso. Mas, pela ciência tem sido comprovado que a física quântica existe. E aí você não consegue nem dividir até onde é a fé e aonde é que você está acreditando e as coisas acontecem. Olha só para esse texto, Colossenses capítulo 3. Você morreu, entregou sua vida para Jesus? Eu creio que todo mundo aqui já entregou a vida para Jesus, né? Então, se você entregou a vida para Jesus, você morreu com Ele. Olha o versículo 1 do capítulo 3 de Colossenses. Diz assim: portanto, se fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são de onde? Do alto ou de cima, do céu, onde Cristo está sentado à destra de Deus. E como é que busca as coisas do alto? Ocupando a sua mente com as coisas do alto. Versículo 2. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Que no seu coração tenha a semente, mas que o cuidado de germinar essa semente esteja em você. A preocupação do relacionamento com Deus, de ler as Escrituras e de orar e de passar o seu dia buscando a Ele, buscando direção do que fazer. O terceiro tipo de terreno é o tipo de terreno que recebe a palavra, mas o pensamento e as coisas do mundo sufocam, e a pessoa não consegue nutrir essa palavra, não consegue dedicar tempo para o reino de Deus, porque a preocupação e o tempo dela, a dedicação de todo o seu tempo, são para as coisas do mundo, diz o texto. Os cuidados dessa vida, as preocupações da vida. Volta para o texto de Lucas. O último tipo de terreno está no versículo 8. A outra caiu em boa terra, e nascida, produziu fruto a 100 por 1. Dizendo ele essas coisas, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Sabe o que Jesus está dizendo? Preste atenção no que eu falei a vocês. Preste atenção. Você tem ouvido para ouvir? Não parece até algo redundante, né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Sabe o que Jesus está dizendo? Ei, preste atenção ao meu ensino. Seja praticante das Escrituras. Pratique aquilo que você ouve. Ouvi e a vossa alma viverá. Pratique as Escrituras para que ela tenha efeito em você.
para que você seja o terreno bom, que produz em abundância. Escute, mas coloque em prática. Porque vocês me chamam de Senhor, Senhor, mas não obedecem a minha palavra, mas não fazem o que eu mando. Aí o texto diz, no versículo 15, aqui caiu em boa terra, são as que ouvindo a palavra, retêm num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Irmão, eu acho lindo a versão de Lucas. Ele diz assim, um coração, olha a característica do coração, um coração honesto e bom, e que produz fruto com perseverança. Ele produz fruto hoje, ele produz fruto amanhã, ele produz fruto depois, ele produz fruto com perseverança. Ele vai produzindo fruto, e ele é bênção na vida dos outros, e ele é bênção na vida das pessoas que ele conhece, porque a semente que foi lançada sobre ele, recebeu a devida atenção, e foi produzindo fruto no coração, e ele se torna uma árvore de vida, para abençoar as pessoas que estão à sua volta. Deus abençoe, ergam suas mãos para o céu, que o amor de Deus, o nosso grande e eterno Pai, a graça de Jesus Cristo Filho, e as doces consolações do Santo Espírito de Deus, esteja sobre a igreja do Senhor, hoje e para todo sempre, e toda a igreja diz, amém. Deus te abençoe, meu irmão.